Bom, então chegamos na nossa última aula, né, na nossa última videoaula, aí referente ao sistema endócrino. Lembrando que testículos e ovários serão estudados na aula de reprodutor, masculino e feminino, e pâncreas já foi estudado, né, na aula de glândulas anexas ao tubo digestório. E as células do sistema neuroendócrino difuso também vão sendo estudadas na medida em que a gente vai estudando as diversas mucosas do organismo. Então, as adrenais, também chamadas de suprarrenais, né? Mais modernamente chamadas adrenais, em função da variação anatômica que elas podem ter, né? Em relação à localização, elas são também uma glândula endócrina de origem embrionária dupla. Então, a gente tem aqui a região central da adrenal, que é a medula da adrenal. A medula tem origem de células da crista neural, enquanto que o córtex das adrenais tem origem do mesoderma embrionário. As células que se diferenciam a partir das células mesodérmicas na região cortical, elas formam 3 regiões distintas. Logo abaixo da cápsula, que vocês estão vendo aqui corada em azul pelo tricrômico de Mallory, então logo abaixo da cápsula a gente encontra uma região do córtex da adrenal chamada de zona glomerulosa. Ela não é muito extensa e vocês vão ver em slides em aumento maior, os cordões celulares na zona glomerulosa, eles fazem uma alça embaixo da cápsula e retornam de novo em direção à medula. As células que a gente encontra aqui são células mais altas, bem características. A maior parte do córtex da adrenal é formado por células mais ou menos arredondadas, de núcleo esférico e central, com muitas gotículas de gordura em imagem negativa, e elas formam a zona fasciculada da adrenal. E a parte mais profunda do córtex é formada por células mais ou menos cúbicas, de coloração um pouco mais intensa, que formam a zona reticular. Então, a adrenal ela é dividida em 2 partes principais, córtex, que tem origem mesodérmica, medula, que tem origem de células da crista neural. As células corticais, elas são de diferentes tipos, vocês viram, mas elas têm em comum o fato de que os hormônios que elas produzem são formados a partir do colesterol. Então, são todos hormônios esteroides, né? A região cortical das adrenais é estimulada de várias maneiras, mas estimuladas aí pelo hormônio hipofisário ACTH. Já falamos isso na aula de hipófise. As células da medula da adrenal vão secretar catecolaminas, que são responsáveis pela característica e pela reação de luta ou fuga, então preparam o organismo para situações de estresse e são ativadas pelo sistema nervoso autônomo simpático. Aqui então nessa fotografia da direita, a gente vê uma parte da cápsula, a zona glomerulosa do córtex da adrenal, a zona fasciculada do córtex da adrenal e a zona reticular do córtex da adrenal. E por fim aqui a gente vê parte da medula, certo? Então prestem bastante atenção nesses sufixos, tá? Glomerulosa, fasciculada e reticular, ok? Então aqui a gente tem outras fotografias mostrando quase que a mesma coisa que a gente viu no slide anterior, olha, parte da região medular e a região cortical subdividida em zona glomerulosa, fasciculada
e reticular. Reparem que a zona fasciculada é a mais desenvolvida das três, a mais extensa das três. E aqui num aumento um pouco maior, mostrando a cápsula de tecido conjuntivo, a zona glomerulosa, a zona fasciculada com suas células típicas de núcleo esférico central e gotículas em imagem negativa ocupando o citoplasma. As células da zona reticular são um pouco menor do que as células da zona fasciculada e o citoplasma é mais bem corado, é corado em rosa de uma forma mais uniforme. Reparem também que os capilares fenestrados que passam entre os cordões do córtex da adrenal, na medida em que a gente se afasta da cápsula e se aproxima da medula, eles vão confluindo e vão ficando maiores. Estão percebendo que eles são bem mais largos aqui na região reticular do que na região fasciculada e também do que na glomerulosa, né? Lá já na região medular, a gente vai encontrar células globosas de coloração levemente basófila e entre elas nós vamos encontrar vênulas pós-capilares que vão se fundir umas com as outras para formar veias cada vez maior, né? Cada vez de maior calibre. Então essas são fotografias, né, bonitas aí de uma lâmina de adrenal. Na letra A gente tem uma fotografia em aumento médio mostrando a cápsula de tecido conjuntivo, a zona glomerulosa e parte da zona fasciculada. Então repara como que na zona glomerulosa as células, os cordões celulares fazem uma curva, fazem uma alça logo abaixo da cápsula e retornam para o interior da adrenal. E as células que a gente encontra nessa região são células colunares. Observem aqui, ó. Lembrem-se que a referência nossa é sempre o tecido conjuntivo. Então, esses feixes que vocês estão vendo aqui, olha, são feixes de tecido conjuntivo que estão trazendo para dentro da glândula capilares sanguíneos. Esses capilares vão trazer os estímulos para a secreção dessas células e vão coletar delas os hormônios secretados. Então, se o tecido conjuntivo está aqui, essa é a base da célula e aqui é a altura da célula. Então, são células colunares que a gente encontra na zona glomerulosa. Já na zona fasciculada, o que a gente tem? Olha, os capilares estão aqui, os capilares fenestrados, então o tecido conjuntivo está aqui. As células são mais ou menos cúbicas, grandes, núcleo esférico central. E olha a quantidade de gotícula de gordura em imagem negativa que a gente vê espalhado pelo citoplasma dessas células. Em função desse aspecto que elas têm na microscopia de luz, essas células são chamadas de espongiócitos. Então, as células da zona fasciculada das adrenais são chamadas espongiócitos. Aqui a gente tem um slide que mostra o padrão de vascularização das adrenais. Então, as adrenais elas são supridas por artérias suprarrenais superiores, que derivam das artérias frênicas superiores, pelas artérias suprarrenais médias, que são derivadas da aorta, e pelas artérias suprarrenais inferiores, que são derivadas das artérias renais. Então, todas essas artérias atravessam a cápsula das adrenais e se ramificam, formando um plexo capilar subcapsular. Esses capilarezinhos, eles descem em direção à medula, passando por entre os cordões celulares secretores de hormônios. Algumas artérias não capilarizam e descem sem ramificar até a medula. Qual é o objetivo? É suprir as células medulares com um bom teor de oxigênio. Então, o sangue que passa pelos capilares fenestrados entre os cordões, ele vai sofrendo hematose com essas células, vai trocando solutos e inclusive oxigênio com as células dos cordões, e ele vai se tornando progressivamente venoso.
Então, o fato da gente encontrar algumas artérias, né, que são chamadas de artérias corticais longas ou artérias medulares, faz com que elas se ramificando apenas na região da medula, o suprimento sanguíneo para as células medulares seja também rico em oxigênio, né? Senão seria um sangue muito pobre em oxigênio, visto que já teria sido trocado bastante com as células corticais. Bom, como a gente mencionou no slide aí anterior, né, em função do formato da glândula, os capilares fenestrados, à medida que se aproximam da medula, eles se aproximam uns dos outros e vão se fundindo, formando um plexo capilar na região de transição aí entre córtex e medula. Esses capilares então começam a confluir, formando vênulas pós-capilares, que se anastomosam com as vênulas formadas pela capilarização das artérias medulares, e essas vênulas elas confluem e drenam o sangue para uma grande veia central, uma grande veia que atravessa o centro da medula da adrenal, que é chamada de veia central da medula. Aqui a gente tem um outro slide representando isso que a gente falou no slide anterior. Então, vocês percebam aqui o plexo subcapsular originando os capilares fenestrados que descem em meio aos cordões epiteliais da região cortical, a artéria medular, né, ou artéria cortical longa, que não se ramifica na região cortical e vai capilarizar apenas na região medular. Os capilares sanguíneos confluem, formando vênulas que drenam para a veia central da medula. Então, vocês observem aqui, ó, os capilares fenestrados se encontrando, formando vênulas pós-capilares aqui no interior da medula e na região de transição. Essas vênulas vão se fundindo, tornando-se cada vez maiores, até formar a veia central que atravessa a região central da medula. Então, aqui a gente está vendo a mesma coisa, só que agora na microscopia eletrônica de varredura. Então, vejam que bonito. A veia central medular atravessando a medula no sentido longitudinal, sendo formada aí pela confluência de várias vênulas pós-capilares. Aqui a gente tem o plexo capilar subcapsular, originando os capilares fenestrados que passam por entre os cordões, que não ficaram preservados nessa preparação, e a artéria medular ou artéria cortical longa, que atravessa o córtex sem ramificar e vai capilarizar apenas na região da medula. Então, aqui a gente tem várias representações, né? Aqui em cima, um rim com sua adrenal. Repara que ela tem uma face côncava e uma face convexa, né? Região medular, região cortical, padrão de vascularização que nós já estudamos, e as várias regiões, zona glomerulosa com sua célula colunar, zona fasciculada com suas células mais ou menos globosas, os espongiócitos, a zona reticular com as suas células mais ou menos cúbicas e as células da medula, né, que são células globosas, levemente basófilas, secretoras aí de catecolaminas, né? Então, o suprimento sanguíneo, ele é importante aqui não só para oxigenar e nutrir as células, mas também para trazer os estímulos que vão fazer com que essas células secretem seus hormônios e, ao mesmo tempo, coletar os hormônios que são secretados por elas. Bom, como nós falamos, na região cortical, todos os hormônios secretados são produzidos a partir da molécula de colesterol. Então, em cada zona da região cortical,
as células são dotadas de um conjunto de enzimas que transformam o colesterol nos seus hormônios específicos, né? Então, vocês têm aqui um quadro mostrando aí as enzimas que vão metabolizando o colesterol para a produção de aldosterona, cortisol e para a produção dos hormônios, dos andrógenos da região reticular. Do ponto de vista morfológico, as células secretoras de hormônios esteroides, elas apresentam no citoplasma uma grande quantidade de cisternas de retículo endoplasmático liso associadas a mitocôndrias, né? Então, para a produção dos hormônios esteroides, algumas enzimas estão localizadas no retículo liso, outras nas mitocôndrias. Então, você precisa da associação dessas duas organelas para produzir os hormônios que são, então, encontrados como gotículas de lipídio no citoplasma dessas células. Então, a zona glomerulosa, as células da zona glomerulosa são responsáveis pela produção dos mineralocorticoides, principalmente da aldosterona. Os mineralocorticoides são hormônios que atuam em glândulas secretoras, né, de secreção fluida, então em glândulas salivares, nas glândulas sudoríparas, lacrimais e também atuam nos túbulos contorcidos distais dos rins, promovendo uma reabsorção iônica. O objetivo dos mineralocorticoides com essa reabsorção iônica pelas células dessas glândulas é fazer com que a secreção produzida por elas seja mais concentrada, ou seja, o objetivo é economizar água. Então, fazendo essa recaptação iônica em maior quantidade, a parte da água que faria parte da saliva, do suor, da lágrima ou da urina vai retornar para dentro do corpo por osmose, seguindo esses íons que estão sendo reabsorvidos, né? Essa água retornando para o tecido conjuntivo acaba adentrando a circulação, aumentando o volume de sangue e aumentando assim a pressão arterial. Então, toda vez que a pressão arterial cai, a zona glomerulosa secreta os seus mineralocorticoides, ela é induzida a secretar esses mineralocorticoides para que a gente elimine menos água do corpo e dessa maneira, eliminando menos água, a gente contribua para elevar ou pelo menos não perder mais ou não diminuir mais a pressão arterial. Já na zona fasciculada, as células, os espongiócitos, secretam glicocorticoides. Os glicocorticoides eles estão relacionados com o metabolismo de açúcar, proteína e gorduras, né? Então, eles estimulam a glicogenólise, portanto, eles têm ação hiperglicêmica e, por tempos prolongados, né, a ação crônica deles pode inclusive favorecer a resistência à insulina e ao desenvolvimento de diabetes. Eles estão relacionados também com catabolismo proteico e com a gliconeogênese. Esse catabolismo proteico, então, essa ação catabólica de proteínas, né, vai também refletir numa diminuição do anabolismo proteico. Então, ele estimula o catabolismo e inibe o anabolismo proteico. Dessa maneira, os glicocorticoides, né, principalmente o principal secretado é o cortisol, ele vai a médio e longo prazo diminuir a síntese, por exemplo, de colágeno, fazendo com que os tecidos conjuntivos não consigam renovar
sua matriz na velocidade em que deveriam, provocando então uma matriz mais pobre em fibras colágenas, em proteoglicanas, isso nos tecidos conjuntivos comuns, né? Na pele é percebido como um afinamento da pele e nos ossos com uma dificuldade de síntese de matriz óssea. Então, no processo de remodelação, o resultado de uma ação prolongada, crônica de glicocorticoides é perda óssea, porque você passa a ter uma reabsorção mais intensa do que uma produção, né? Ou do que a sua produção seguinte. Com relação ao metabolismo de gordura, ele estimula a lipólise, né? Especialmente a lipólise periférica, mas também em secreção continuada, ou seja, em estresse crônico, o cortisol ele estimula a lipogênese central. Então, estimula o acúmulo de gordura abdominal, o que favorece todas aquelas doenças associadas à obesidade visceral, como hipertensão, diabetes do tipo 2, acidentes vasculares de diferentes naturezas. Outra ação conhecida dos glicocorticoides, né, da ação dos glicocorticoides, é a imunossupressão. E a zona reticular do córtex da adrenal está relacionada com a síntese de andrógenos, principalmente a dehidroepiandrosterona, DHEA, e a androstenediona. Ambos são liberados na corrente sanguínea e em outras partes do corpo podem sofrer ação enzimática e se transformarem em estrógeno e testosterona. A zona reticular de homens, mulheres, crianças produzem esses andrógenos em níveis basais. E acredita-se que a principal função desses hormônios, né, na criança, no jovem, no adulto, tanto na mulher quanto no homem, seja influenciar determinadas regiões do hipotálamo relacionadas com comportamento. E aí atua, né, tanto no comportamento, estimulando o desejo sexual em adultos e também em outras áreas esses hormônios influenciam no metabolismo, no comportamento da pessoa, no sentido de estimular reatividade. Como assim? Estimular capacidade de reação a diferentes estímulos. Como assim? Andrógenos, né, são hormônios que estão relacionados a um comportamento mais corajoso, entre aspas, né? Então vamos entender o que eu estou falando. Quando a gente pega jovens, homens e mulheres, e quando a gente pesquisa a presença desses jovens e desses adultos, homens e mulheres, em atividades de risco, por exemplo, em esportes radicais, a gente percebe que existe um número muito maior de homens praticando esse tipo de esporte do que de mulheres. E aqui não vamos levar para nenhuma análise ideológica, filosófica, nada disso. A gente está falando aqui de fatos, né? E estamos tentando relacionar esses fatos com condições bioquímicas que são diferentes em homens e mulheres e não tem como discutir isso. Bom, então vou tentar desenvolver meu raciocínio aqui para vocês entenderem onde é que eu estou querendo chegar. Todos nós, homens, mulheres, crianças, jovens, precisamos ter um mínimo
de agressividade e de coragem para viver, para sobreviver. E aqui, se vocês quiserem, vocês podem filosofar à vontade, tá? Embora não seja o objetivo. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que na nossa vida, em qualquer situação, existem momentos em que a gente tem que tomar atitudes. Então, por exemplo, se eu estou andando, atravessando uma rua e de repente vira um carro a toda velocidade e vem na minha direção, eu tenho que, primeiro, tomar a atitude de fazer alguma coisa. Provavelmente sair correndo, tentar escapar desse carro que está vindo na minha direção. Então eu tenho que ter essa tomada de decisão, eu tenho que ter essa coragem. Estão entendendo o que eu estou chamando de coragem e de atitude agressiva, entre aspas? Bom, então eu preciso disso. Quem vai me dar essa capacidade de reação, essa reatividade, essa coragem para reagir a situações adversas são esses níveis basais de andrógenos produzidos pela zona reticular da adrenal, que vão atuar no hipotálamo de todos nós, crianças, adolescentes, jovens, adultos, homens e mulheres, ok? Bom, nesse exemplo que eu dei para vocês, né? Primeiro eu tenho que tomar a atitude de fazer alguma coisa, tenho que ter a coragem de reagir a uma situação perigosa. Em segundo momento, eu tenho que preparar o meu organismo fisicamente para fazer o que eu vou fazer, para correr desse carro que está vindo na minha direção, por exemplo. Aí, o que eu vou precisar é acionar as células da medula da adrenal, para que elas lançando epinefrina e norepinefrina na minha corrente sanguínea, eu consiga aumentar meu batimento cardíaco, aumentar minha frequência respiratória, desviar o sangue para a musculatura esquelética, tudo isso para eu ter capacidade de reagir e de sair correndo. Tá dando para entender o que eu estou querendo dizer? Então, esses hormônios, esses andrógenos produzidos aqui pela zona reticular da adrenal, eles não têm nada que ver com caracteres sexuais secundários, nada disso. Eles têm o objetivo de dar às pessoas de ambos os sexos e de todas as idades um mínimo de reatividade, de coragem, de atitude, certo? Bom, e o que tem a ver isso com o esporte radical que eu comentei agora há pouco? Tem a ver que homens vão produzir ou vão acionar o seu hipotálamo ou essas áreas do hipotálamo que dão essa atitude aí e tal, com uma intensidade maior, porque somando-se aos andrógenos da zona reticular, eles terão ainda a testosterona plasmática circulando pelo corpo e atuando em várias regiões do corpo, né? Então, essa é normalmente a explicação para o fato de que esportes radicais atraiam muito mais homens do que mulheres. Então, tem muito mais homens se jogando de paraquedas, fazendo corrida de Fórmula 1, enfim, do que mulheres. Pode ser uma explicação essa maior quantidade de andrógeno circulando na corrente sanguínea, porque nos homens, aos andrógenos basais da zona reticular, se somam a testosterona testicular, né? O andrógeno testicular. Bom, se essa zona reticular em mulheres ou em crianças passar a produzir por algum motivo uma quantidade maior do que a basal desses andrógenos, aí sim vão surgir caracteres sexuais secundários masculinos, como a mulher pode engrossar a voz, pode começar a ter uma maior quantidade de pelo na face, enfim, né? Isso pode acontecer.
mas não sei se eu fui clara, não sei se eu me fiz entender no objetivo e na necessidade que todos nós temos de ter uma concentração mínima de andrógenos circulando pelo corpo para nos dar capacidade de responder a estímulos perigosos, né, ou situações perigosas, né, nos dar um mínimo de atitude perante as adversidades aí que a gente enfrenta no dia a dia. Bom, uma das disfunções que pode atingir as adrenais, né, é uma menor produção dos hormônios do córtex da adrenal, especialmente aí do cortisol e dos andrógenos, né? Esse hipoadrenocorticismo, se ele tiver natureza autoimune, né, se ele for desencadeado pela marcação, pela opsonização dessas células, ele vai ser chamado de doença de Addison. Agora, ele também pode ser devido a uma insuficiência na produção de ACTH, por algum problema que esteja acometendo a hipófise, por exemplo, né? De qualquer maneira, ele se caracteriza por uma atrofia no córtex da adrenal. E o tratamento é feito com suplementação dos hormônios esteroides. Por outro lado, a gente pode ter também uma hiperprodução dos hormônios do córtex da adrenal. Então, a gente pode ter um hiperadrenocorticismo. Então, o principal hormônio, o hormônio produzido em maior quantidade pelo córtex da adrenal é o cortisol, certo? Então, uma superprodução, uma superestimulação do córtex da adrenal vai aumentar muito a quantidade de cortisol, né? Esse hiperadrenocorticismo, muitas vezes ele é causado por excesso na produção de ACTH pela hipófise, né? Por exemplo, se a hipófise estiver sendo acometida por um tumor nas células basófilas adrenocorticotróficas, né? E o resultado vai ser obesidade central, lembra que o cortisol estimula a lipogênese central, o enfraquecimento dos ossos, osteoporose. Lembra que o excesso de cortisol, né, o cortisol contínuo, ele dificulta a síntese de colágeno e, portanto, enfraquece aí os ossos e os tecidos conjuntivos em geral. Perda muscular, porque o cortisol ele estimula o catabolismo proteico. Pode gerar a infertilidade, porque ele vai interferir na síntese de GNRH, né? E quando, então, a causa desse excesso de ACTH são tumores nas células da hipófise, o hiperadrenocorticismo é chamado de doença de Cushing. Bom, e aqui nesse slide a gente tem uma fotografia agora da medula da adrenal, mostrando as células globosas, levemente basófilas, né? Responsáveis pela secreção de epinefrina e norepinefrina. Vocês estão vendo as vênulas e os capilares passando por entre os cordões medulares, né? Essas células são chamadas de células cromafins. E essas vênulas pós-capilares se vão confluindo, formando vênulas que confluem para o centro da medula, formando a veia central medular. Como vocês já sabem, né, os hormônios epinefrina e norepinefrina, eles são responsáveis por preparar o organismo para as reações de luta ou fuga e, portanto, eles vão aumentar a frequência cardíaca e a frequência respiratória, aumentar o consumo de oxigênio pelas células, né? Aumentar a pressão arterial, elevar a pressão arterial, aumentar a lipólise, porque essas células vão precisar de energia para trabalhar, aumenta a produção de calor, a sudorese e
uma das características é a dilatação das pupilas, né? Então, esses hormônios, eles têm ação simpático-miméticas, né? Eles mimetizam as descargas simpáticas do sistema nervoso autônomo simpático e são responsáveis, então, por essas reações de luta ou fuga, né? E aí eu sempre brinco com os meus alunos, quando eles, né, para lembrar de todas essas ações da norepinefrina e da epinefrina, eu brinco lembrando daquelas reportagens de revista de adolescente que fala assim, como saber se ele está afim? Não sei se vocês já viram isso, na minha época de adolescente tinha muito isso. Então, aí uma das dicas era, observe se quando ele olha para você as pupilas se dilatam. E isso daí não deixa de ser uma verdade, porque em situação de estresse, né, a gente vai ter essa reação de luta ou fuga. Então, quando a gente está diante do crush, o coração dispara, a respiração fica ofegante, né? A gente tem sudorese às vezes e a pupila se dilata. Então, é uma dica para saber se ele ou ela estão afim. E eu termino a nossa aula aqui com essa brincadeira, né? Acho que a gente conseguiu também fazer uma boa revisão aí na histologia das adrenais. Então, para complementar, como sempre, sugiro a bibliografia recomendada. E é isso, né? Então, hoje nós tivemos uma longa jornada aí de assuntos, mas o assunto realmente ele é extenso e ele precisa ser bem comentado. Um abraço para vocês.